60 minutos é tempo suficiente para chegar a uma conclusão decisiva em uma reunião, mas é preciso haver regras especiais. Teoricamente, 60 minutos devem ser tempo suficiente para tomar uma decisão ou movê-la adiante em sua jornada, mas todos nós sofremos com a frustração e limitação das reuniões de uma hora. Podem parecer uma maldição. A função de uma reunião é facilitar a tomada de decisão ou atrasá-la? As reuniões são democráticas? São para discussão ou são apenas burocracia? É provável que uma decisão tomada em uma reunião seja de melhor qualidade? As reuniões simplesmente obstruem os horários das pessoas de tal forma que elas não têm tempo para pensar? Se você for uma pessoa que costuma conduzir reuniões, veja uma lista de verificação rápida do que pode funcionar melhor. Estabeleça uma meta para a reunião e a anuncie com antecedência. Certifique-se de que as pessoas certas estão lá. Apenas convide colaboradores e o menor número possível deles. Quanto mais participantes, menos as discussões avançarão. Escreva uma agenda de tópicos simples. Essa agenda será um subconjunto derivado da meta. Quanto menos pontos figurarem nela, mais as discussões avançarão. Se uma decisão tiver de ser tomada, esclareça as opções com antecedência. Seu trabalho é supervisionar essa preparação essencial. Use a reunião para ajudar na avaliação de riscos e recompensas, a máxima vantagem consistente e a mínima desvantagem. Tome decisões em cima das informações que possui no momento. Combine como a decisão deve ser ratificada para que se torne uma decisão mútua. Marque outra reunião para debater a implementação. Certifique-se de que você, ou alguém de confiança, fale o que precisa ser dito a quem precisa ouvir. Se a reunião não é sobre a tomada de uma decisão, você precisa da reunião. 10 fatores de despoluição para reuniões sugeridos. 1. Essa reunião é absolutamente necessária? 2. Tem de acontecer amanhã, esta semana, no dia 31 ou quando? 3. Quem deve estar lá? 4. Que vantagem há em convidar as pessoas que não precisam estar ali e que são convidadas apenas porque seria bom tê-las por perto? 5. Quanto tempo você prevê para a duração da reunião? Isso é tempo suficiente ou tempo demais? 6. O que está na agenda? Podemos passar por todos esses itens no tempo previsto? Realmente podemos? Se não pudermos, que itens devemos deixar de fora? 7. Quem vai dar início e gerir a reunião? 8. Quem é responsável por encerrar a reunião, resumir o que foi alcançado, redigir as conclusões, decisões? 9. Quem é responsável por decidir o que fazer a seguir, por exemplo, endossar a decisão, comunicar a decisão, implementar a decisão, ou, Deus me dê força, marcar a próxima reunião? 10. Quem por aqui é responsável por encontrar o melhor equilíbrio entre pensar, fazer e reunir? Assembleias como as da época do Império Romano e as que ocorrem na maioria dos governos são exemplos óbvios da necessidade de realizar reuniões. Esses encontros geralmente têm um propósito: decidir coisas. Infelizmente, nos negócios, parece que adotamos o segundo tipo de reunião. Vamos nos reunir para um bate-papo. É alguma surpresa que isso raramente leve à tomada de decisão? Os 10 fatores de despoluição podem valer uma tentativa da próxima vez que você tiver aquele desejo de vamos fazer uma reunião. Ouça se quiser ser ouvido. O título acima é uma citação do livro de Kevin Murray, The Language of Leaders. O apelo de escuta é tão importante quanto, para muitos de nós pelo menos, é difícil de ser concretizado. Eu sou lembrado de minha própria fraqueza nessa área ao ler as transcrições das entrevistas que realizei para este livro. Várias vezes eu li DW interrompendo ou DW falando por cima do entrevistado. É uma vergonha ver suas falhas tão graficamente exibidas, mas isso não é importante.
O que importa é que, na nossa necessidade de nos comunicarmos, muitas vezes colocamos o nosso desejo de transmitir nosso ponto de vista à frente da necessidade de compreender de onde vêm todos os outros. Vamos voltar à reunião improdutiva. Pense na última vez em que você saiu de uma reunião de 1 hora ou 1 hora e meia frustrado porque nada foi alcançado, nenhuma decisão foi tomada. Todo o esforço no malabarismo das agendas para reunir as principais partes interessadas e você e seus colegas não avançaram em nada. Aposto que havia pelo menos um vestígio da lista a seguir. Alguém importante ou não conseguiu ir ou precisou sair mais cedo. As personalidades mais dominantes falaram a maior parte do tempo. 40 ou 50% das pessoas na reunião contribuíram muito pouco. Não falaram e provavelmente também não ouviram o que estava sendo dito. A agenda não foi completada. O problema principal ainda não foi resolvido. Nenhuma decisão foi tomada. O tempo do projeto está se esgotando. Tudo isso é crucial no ambiente corporativo de hoje, no qual, como Kevin aponta, os líderes precisam demonstrar velocidade e agilidade, bem como habilidades de comunicação consumadas. Há uma resposta para além de persuadir os mais loquazes e articulados a tentarem ouvir? Podemos colocar boa parte da culpa do fracasso das reuniões nisso. Em seu livro, Kevin Murray cita David Nussbaum, CEO da WWF no Reino Unido, como defensor da escuta com olhos e ouvidos para garantir que possamos ler a linguagem corporal dos outros. Isso me lembra muito a ênfase do professor Charles Spence na sinestesia, usar 2 ou mais sentidos ao mesmo tempo, em sua análise sobre a tomada de decisão do consumidor no capítulo 7. Mas não é fácil concretizar uma mudança comportamental em adultos, em especial nos membros importantes das empresas. Igualmente importante para restabelecer o equilíbrio entre ouvir e ser ouvido é garantir que todas as decisões, incluindo as que determinam a forma como as empresas se comunicam em público, são tomadas com base nos melhores dados. Os melhores dados têm de incluir a consideração dos pontos de vista e recomendações das pessoas quietas, bem como dos falantes dominantes. Esses pontos de vista podem ser facilmente anotados e lidos, tal como falados e ouvidos. Mesmo a escuta metafórica é muito melhor do que não escutar nada. David Jones, da Havas, foi o criador de um ambicioso projeto de mais de 60 semanas, One Young World. Ele e sua colega Kate Robertson, presidente global da agência Havas, tiveram a visão para a One Young World, uma ONG que oferece um fórum mundial para jovens com potencial de liderança. É uma das iniciativas mais inovadoras criadas por uma agência de publicidade. Perguntei-lhe quando é que ele percebeu que ia mudar sua vida. Não sabíamos o que estávamos fazendo nos primeiros 12 meses. Levou esse tempo para que tudo acontecesse. Nunca tínhamos feito nada assim antes. Todo mundo estava tipo, sim, essa é uma grande ideia e, por favor, mostre-me exatamente o que é. Estávamos no meio de uma recessão. Alguns dos meus colegas que não necessariamente gostaram da minha ascensão dentro da empresa queriam que aquilo fosse a minha ruína. Houve cerca de 12 noites de domingo em que pensei que teria de ligar para Kate e dizer-lhe que teríamos de parar. Mas, assim que fizemos a primeira conferência, conseguimos. Estávamos indo até nossos clientes e dizendo: sabe de uma coisa, os negócios precisam ser mais socialmente responsáveis. É isso que os consumidores querem, por isso é assim que temos de nos comportar. Acho que para mim o momento estava acontecendo e, em Londres, com quase 1000 jovens, ao lado de Desmond Tutu, Bob Geldof e o resto, ver os projetos que estavam surgindo, as ideias e a energia foi incrível. Foi inacreditável e eu sabia que tinha sido uma grande decisão. David Jones publicou um livro chamado Who Cares Wins, 2011, sobre negócios socialmente responsáveis.
Bárbara Cassani foi responsável por outro projeto de 60 semanas, o lançamento de uma nova companhia aérea, Gol. Ela escreveu um livro sobre a experiência, Go, An Airline Adventure, 2003, e me falou de algumas das decisões que tomou, nem todas previsíveis, na startup. Então, por exemplo, eu bani piadas de pilotos, o que foi muito engraçado, porque os pilotos ficaram muito chateados, pois eles gostam de contar piadas sobre eles mesmos. Eu disse, não, vocês não podem contar mais as histórias como se fossem sobre pilotos. Façam a piada funcionar com outro tipo de pessoa. Foi engraçado, mas eu já tinha dito o que queria dizer. Eu tinha que ser exigente, pois estava infeliz com muitas das coisas que estávamos fazendo, e por uma boa razão. No início, os resultados financeiros eram horríveis, mas o produto era bom. Sempre foi bom, mas poderia ter sido melhor. Eu estava muito consciente de que quase todo mundo na equipe nunca tinha feito nada realmente tão importante ou naquela escala. E por isso havia um monte de treinamento acontecendo o tempo todo para que todos pudessem se desenvolver dentro das próprias funções. Não havia ninguém para fazer isso por mim durante algum tempo, o que foi um pouco difícil. E depois fui e consegui um treinador externo, o que mais tarde foi muito valioso. Ele me ajudou a gerir melhor a minha equipe e a definir prioridades. Foi ótimo poder falar com alguém que não trabalhava para mim ou não me dava dinheiro. Quando se é CEO, é um pouco perigoso baixar a guarda com a equipe, assim como não se deve compartilhar tudo com as pessoas que estão segurando as pontas. Descobri que, para ser um CEO eficaz em uma startup, é preciso estar à frente de todos os outros. Era necessário fazer um orçamento anual, mas, em uma startup, isso é uma piada, porque assim que você abre as portas no primeiro dia, o orçamento já está torrado, pois ainda não há compreensão ampla do que a empresa tem capacidade para fazer. Você tem de colocar algo no papel, mas a situação evolui constantemente. É como refazer previsões semanalmente, o que é um pesadelo, especialmente quando se é alguém como eu, que está habituada a movimentar apenas 2% dos orçamentos. De repente, eu estava neste novo mundo, tipo, estamos 200% fora do orçamento. Você quer ser responsável, mas precisa lidar com grandes variáveis. Mas descobri que podíamos definir uma rota. Por exemplo, calculamos que, com base nas tarifas e nos custos médios, precisaríamos chegar a cerca de 9 aviões para atingir o ponto de equilíbrio financeiro. Então, depois de apenas 5 ou 6 meses, percebi que isso estava errado. Os preços eram mais baixos do que eu tinha previsto, por isso foi preciso baixar ainda mais os preços para encher os aviões. Os custos foram inferiores, mas não tão baixos quanto a redução dos preços. Assim, decidimos que precisaríamos de 11 aviões antes de atingirmos o ponto de equilíbrio financeiro, o que foi muito difícil. Senti-me muito pressionada. Senti remorsos por termos cometido um erro e fiquei muito preocupada por não conseguirmos o apoio da empresa-mãe para podermos adquirir as aeronaves extras para alcançarmos o objetivo. Havia tensão, principalmente para mim, porque eu não comunicava a situação a todos. Mas descobri que tinha um dom para ver que o caminho que estávamos trilhando estava bom por hora, mas precisaríamos fazer uma mudança para estarmos em um caminho melhor em 6 meses. Essa é a razão pela qual a maioria das pessoas que trabalhavam para mim dizia que eu era impaciente, que eu não estava feliz com onde estávamos. Fiz ao general Sir Mike Jackson uma pergunta sobre sua opinião a respeito do tempo. Ele pensava que a Segunda Guerra do Iraque seria um evento de longa duração? Sim, mas não da maneira como todos imaginam. Inclusive, muitos comentaristas cujo conhecimento em assuntos militares poderia ser escrito em um cartão postal. Você lembra dos jornais que diziam que Bagdá seria como Stalingrado? Lutas de rua durante meses, anos? E lembro de me sentar ao lado de um editor muito solene algumas semanas antes de começar, e ele disse que algo terrível estava vindo. Vai continuar para sempre, eu disse.
Não, não vai. A manobra, a derrota das forças de Saddam Hussein no campo, eu disse. Tudo isso vai durar 3 semanas. Na verdade, foram 3 semanas e 3 dias, acho eu. Mas eu alertei que depois daquilo tudo seria confuso, porque iria acontecer o que Donald Rumsfeld chamou de, embora ele detestasse a frase, construção da nação. É o que você tem de fazer depois da fase militar. Foi o que fizemos na Bósnia, foi o que fizemos na Macedônia, foi o que fizemos em Kosovo. É o que se passa no Afeganistão. É confuso, é estranho. Algumas pessoas não querem que você faça isso. Outros querem que você o faça de uma maneira diferente e não pode ser feito até segunda-feira de manhã. Vai demorar muito tempo. É verdade, porque na Irlanda do Norte durou 38 anos. Na Bósnia, ainda há uma força militar internacional na Bósnia 2 décadas depois. Kosovo passa pelo mesmo, 1 década depois. No Afeganistão, a guerra já dura 1 década.